Muito bem, aqui estamos nós, mais uma vez, com a presença de uma digníssima personalidade da política amazonense para dar prosseguimento ao nosso projeto Eleições 2022 aqui na Hora do H, no Portal do Holanda. Eu quero dizer para vocês uma coisa que é muito importante. Eu estava vindo para cá e vi um apelo no rádio para que os idosos com mais de 70 anos votassem. Eu achei muito interessante. Por que eu achei interessante? Primeiro porque eu tenho mais de 70 anos e eu vou votar. Eu vou seguir esse exemplo. Eu vou dar esse exemplo. Então eu quero dizer, e isso um comentário muito interessante sobre o que eu estava ouvindo, uma pessoa se manifestou dizendo que os idosos já têm números, já podem formar números no Brasil e no Amazonas para eleger um candidato. Eu fiquei pensando sobre isso. Quer dizer, eu estou aqui reproduzindo para vocês, né, o que eu ouvi. Eu ainda não sentei para verificar esses números, mas pensando bem, né, até porque ontem o Dia Internacional, Global e Nacional do Alzheimer, da luta contra o Alzheimer, foi dito aqui os números enormes de idosos, crescentes de idosos no mundo, no Amazonas e no Brasil. Então, está aqui o meu apelo aos idosos com mais de 70 anos. Vamos lá, vamos votar. Eu quero encontrar você na fila lá da eleição. Tá bom? E voltando para o nosso convidado, Luiz Castro. Luiz Castro é uma personalidade estabelecida na política do estado do Amazonas. Ele tem um currículo político invejável e tem muita afinidade com a Vitória. Ele é, e isso é uma leitura minha, logicamente, ele é o tipo do político, e eu digo isso baseado nas observações que eu faço dele ao longo dos anos envolvendo a política no Amazonas, claro, eu digo sem hesitar que ele é um candidato bom de voto. Não tem essa história que o cara é bom de voto e o cara não é bom de voto? Este aqui é bom de voto. É o que eu acho. E eu vou contar uma história para vocês, quer dizer, não é uma história, é só um fato, que é o seguinte. Na última eleição, salvo engano, 2018, ele quase se elege senador. Quase ele se elege. Vocês já pensaram isso? Ele quase se elege. Por que ele não se elegeu? Bem, não estamos aqui para discutir isso, mas eu estou provando para vocês que ele é bom de voto. Quase se elege para senador. Aí agora ele está novamente aqui, né, se entregando à vontade, ao escrutínio, à decisão. Qual é a palavra que eu posso dizer sobre a decisão do eleitor? Deve ter uma palavra maravilhosa, mas ele está se colocando para essa decisão novamente. E eu perguntei para ele antes de começar essa conversa, como é que vai a campanha? Ele está igual o calor de Manaus, tá fervendo, o negócio está bom e está melhorando. Vamos ouvir um candidato ao Senado pelo estado do Amazonas, Luiz Castro, pelo PDT, é o partido dele. Vamos ouvir quais são as propostas, quais são as coisas que ele deseja implementar durante o mandato de senador, e vamos ver se ele consegue, né, encantar você. Porque se ele é bom de voto, ele é um bom encantador de eleitor. Ele é uma pessoa que tem esse poder de encantar o eleitor com as suas propostas, com a sua sinceridade, com a sua verdade. Bora ouvir o que o Luiz Castro tem a dizer? Bora fazer isso? Agora é o seguinte, não esqueça de uma coisa. Eu não vou mais falar nada não, agora a vez é dele. Isso aqui, eu estou só pegando o tempo dele emprestado para falar com vocês. Se você votar errado para senador, você só vai poder se desarrepender daqui a 8 anos. Pensa nisso. 8 anos você vai ficar arrependido se você escolher um senador que não tem nada a ver com o que precisa o Amazonas e o povo do Amazonas para ter um futuro melhor. Tá bom? Candidato Luiz Castro e uma pessoa
que você é, que eu respeito muito. Seja muito bem-vindo a esse pedaço aqui, democrático, da Hora do H, e também dizer que é um privilégio recebê-lo, como sempre foi. Bom, primeiro agradecer, Humberto, a você, dizer que é uma honra para mim estar aqui, essa oportunidade importantíssima do teu programa, e também dar o meu alô, o meu boa tarde a todos que nos acompanham aqui nas redes sociais, no Portal do Holanda. Eu acredito que programas como este podem ajudar a esclarecer uma coisa muito importante que você colocou há pouquíssimo tempo. É um mandato de 8 anos. Não é um mandato do qual você possa se arrepender em 4 anos. É muito sério. Então é um mandato que você precisa analisar muito quem você quer colocar representando o teu estado, a população inteira do Amazonas. É uma responsabilidade imensa. E eu estou aqui para colocar a minha pessoa com muita coragem para enfrentar esta situação terrível da representação política que nós temos no Senado, dos ex-governadores que conhecem o Amazonas, mas têm uma atuação medíocre, uma atuação que ficou no século passado e que muitas vezes estão muito mais favoráveis a interesses privados de pequenos grupos do que na defesa das causas coletivas da população. Eu comecei muito jovem na política. Com 24 anos de idade, fui eleito prefeito de Envira, depois de ter sido agricultor, pequeno produtor, professor de escola pública. E desde então, eu primei a minha vida pública pela busca do bem comum. Não fiz negócios, não montei empresas, nem para mim, nem para minha esposa, nem para meus filhos. Eu me dediquei integralmente à boa política. E todas as vezes, Humberto, em que eu percebi que estava do lado errado, não por minha intenção, mas por me sentir enganado, eu saí e fui para o lado certo. Eu não sou um político de conveniência, eu não me vendo, eu sou alguém que acredita na consciência das pessoas em escolher o melhor. E se eu tivesse verificado um candidato melhor do que eu não teria concorrido ao Senado. Mas, sem querer menosprezar os meus adversários, não de querendo ser melhor no sentido moral, no sentido qualitativo, mas ser melhor neste momento como um senador para o Amazonas do que aqueles que já representaram, que representam, ou aqueles que estão apenas vinculados ao poder, ao status quo. Por que o Luiz Castro é melhor? É porque ele é santo? Eu não sou santo. É porque ele nunca erra? Não, eu erro, eu sou humano e imperfeito. Mas eu não represento certos interesses que hoje dominam a política do nosso Estado. Eu tenho a independência, tenho a coerência, tenho a verdade, tenho a coragem, não sou um personagem, eu sou eu mesmo, eu não tenho que fingir. Eu gosto do povo, eu gosto das causas sociais, eu quero ver meu Amazonas ter uma distribuição de renda mais justa, um Estado tão rico, com oportunidades tão pobres para o povo que mais precisa. Eu sei que é importante defender a Zona Franca, mas precisa ir além disso. Nós temos que atrair investimentos para gerar emprego e renda no interior, para ampliar o suporte do nosso polo industrial. Nós precisamos ter a coragem de enfrentar as questões de segurança, não só com repressão, mas com programas de prevenção às drogas, de prevenção à violência e à criminalidade com os nossos jovens. Nós precisamos falar para o coração das mulheres e dos homens que querem um futuro melhor para os seus filhos. Nós precisamos mostrar que o Amazonas está pronto para ser bem representado diante do Brasil e do mundo. Hoje a Amazônia é a região estratégica mais importante do planeta Terra em relação às mudanças climáticas, em relação a toda essa celeuma ecológica. E nós não estamos conseguindo atrair os investimentos para gerar emprego e renda de forma sustentável. Então, Humberto, há muitos motivos para eu ser candidato ao Senado. Mas o primeiro, o mais importante deles, é a minha gratidão ao Amazonas e o meu senso de dever, de como cristão e como cidadão não ser omisso. Martin Luther King dizia que tinha mais medo do silêncio dos bons do que barulho dos maus. Eu resolvi não ficar em silêncio. E se você, como eu, não está satisfeito com essa política atrasada, suja, corrompida, que tem dominado o nosso Estado, você tem uma opção. O Luiz Castro é uma opção. Eu vou fazer isso com muita determinação. E eu não tenho medo desses poderosos que nos ameaçam, porque quando ameaçam o Luiz Castro, estão ameaçando o povo. Estão ameaçando a possibilidade de escolha livre e soberana do voto. Eu vejo no interior alguns prefeitos municipais
obrigando seus funcionários, seus cabos eleitorais pagos, a votar em candidatos A, B, C ou D. E eu tenho dito, o voto é secreto, você e a urna, vota em quem quiser. Você pode até ter medo de perder o emprego, mas na hora de eleger, você que escolhe. Essa é a liberdade, esse é o grande sentido da democracia, Humberto. Nós não podemos desvirtuar isso com compra de votos, com uso da máquina. Nós precisamos excitar isso com as pessoas escolhendo o melhor deputado estadual, o melhor deputado federal, o melhor senador, o melhor governador, o melhor presidente dentro das convicções dela. Não por conveniência, mas por entender que seja melhor para ela e para o país. Quais são os interesses contra o Estado do Amazonas, a política no Estado do Amazonas, que você não defende? Você pode citar alguns exemplos, Luiz? Bom, eu vou começar pelos interesses do Estado do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que não querem que a Amazônia seja reconhecida como a região potencialmente mais importante do Brasil. Ainda há um preconceito enorme contra o nosso Estado e um boicote a todas as nossas reivindicações, a todas as propostas que possam representar uma efetiva melhoria da qualidade de vida das pessoas e ao desenvolvimento da nossa biodiversidade e da nossa capacidade de fazer a Amazônia uma região rica, não só do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista social. A Amazônia, ela é sistematicamente prejudicada, e o Amazonas também. E eu vou citar alguns exemplos. O Manauara paga a segunda tarifa mais cara de água. O Manauara paga a tarifa mais cara de energia elétrica. O Amazonas tem o menor índice de atendimento previdenciário no seu interior, junto com o Amapá. O Amazonas tem o segundo maior índice de câncer de colo de útero do Brasil, com mortes precoces de muitas mulheres. O Amazonas não tem a capacidade hoje de promover transplantes renais nem transplante de fígado, que o estado do Acre, muito menor, já faz há mais de 10 anos. O Amazonas tem o maior nível de desigualdade social depois do Maranhão do Brasil, sendo a economia com PIB per capita maior da região Norte e Nordeste. Todos esses indicadores que eu estou colocando mostram que a nossa representação no Senado tem que melhorar, porque a omissão dos atuais senadores, eu não me refiro ao Plínio, porque nem tenho como avaliar o mandato dele ainda, mas os ex-governadores, ela é pífia. Ela não defende. Nós tivemos, por exemplo, gente no Ministério das Minas e Energia e agora ele vem culpar a tarifa de energia pela ANEEL. Uma empresa foi privatizada e ela quer lucro. Agora a coisa mais fácil é jogar pedra na Amazonas Energia, mas quem deixou a Amazonas Energia ser privatizada? Quem deixou a Eletrobras ser privatizada? Veja se os gringos, americanos, os europeus deixam sem controle público e social e legal as grandes empresas que geram a matriz econômica, a matriz energética, as grandes matrizes. Então, Luiz Castro vai enfrentar esses interesses. Eu não sou contra a iniciativa privada. Eu sou altamente favorável à iniciativa privada. Eu entendo que a iniciativa privada tem que ser incentivada, mas ela não pode ser privilegiada em detrimento do interesse público. Aí eu vou dizer outros interesses. Os grandes grupos que trabalham com o poder público do Amazonas há décadas e que sugam com os seus contratos milionários não tem nenhum interesse que o Luiz Castro seja senador. Porque esse político que está aqui nunca recebeu na vida um centavo de propina para beneficiar nenhum empresário em algum negócio ilícito. Eu vou defender a livre empresa, eu vou defender o empreendedorismo, o nosso polo digital, eu vou defender que as universidades cada vez mais capacitem para o mundo do trabalho, para o mundo do emprego e do empreendimento, mas sem privilégios. Eu detesto privilégios. Começa da minha família. Ninguém na minha família teve privilégio. Nem filho, nem neto, nem esposa. Todos nós trabalhamos como um senso de que os familiares têm que ser amados, educados, protegidos, mas jamais privilegiados. Esse senso é diferente dos meus adversários. Eles todos privilegiam sistematicamente as suas famílias. A minha esposa está aqui no teu estúdio, uma mulher simples, que veio do interior, uma companheira. Nós não somos ricos, ela não tem aquelas joias caríssimas que certas mulheres de políticos têm. O Cabral está preso no Rio de Janeiro, a sua mulher foi presenteada com joias caríssimas. Nós não temos carro de luxo, nós não temos nenhum tipo de privilégio estendido a nenhum familiar. Inclusive eu fiz o desafio aos candidatos mais poderosos, o senhor Omar, o seu Arthur e o senhor Menezes,
para eles mostrarem publicamente o patrimônio deles, de suas esposas, de seus filhos. E eles não aceitaram o meu desafio. Eu já publiquei no meu site o meu patrimônio adquirido ao longo de mais de 30 anos. Nenhum aceitou o teu desafio? Não aceito o desafio, porque na hora em que eles aceitarem, a população do Amazonas vai perceber quem fala a verdade e quem não fala. Porque não basta aquela declaração de patrimônio para o TSE. Tem que mostrar da sua esposa com quem você é casado, tem que mostrar dos seus filhos, tem que mostrar o dado real. Eu não estou nem referindo aí a possibilidade de dinheiro oculto, de laranjas. Eu quero que o povo do Amazonas saiba que o único candidato que está cobrando isso sou eu e que está mostrando o meu patrimônio. Foi todo adquirido com o meu salário, com meus vencimentos de deputado, com meus vencimentos de secretário, com meus vencimentos na Fundação Amazônia Sustentável, sempre de maneira correta. Eu e minha esposa somos pessoas de classe média. Nós podemos e devemos e compreendemos o que é o custo da carne. Eu cheguei agora do Alto Solimões, Humberto, 1 quilo de carne está mais de R$50 ali em Tabatinga e Benjamin Constant. A gente sabe que um ovo hoje é mais de R$1. Quando a conta de energia em casa fica mais cara, minha esposa é a primeira, vamos diminuir o uso de ar-condicionado. Mas para esses políticos multimilionários, R$4.000 de conta de energia, um supermercado de R$10.000 é apenas um detalhezinho, porque eles têm relógios de milhões de reais, eles têm mansões, eles têm jatinhos, eles têm uma fortuna junto com a sua família, eles não têm mais a vivência, a sensibilidade, a empatia da vida do povo. A gente anda na periferia de Manaus, Humberto, e também no interior, as pessoas estão passando fome, literalmente fome. Outro dia uma senhora estava ali ao lado de mim, da Carol, na Zona Leste, e ela queria que se desse para ela um cachinho de banana, uma simples palma de banana. Aquela mulher estava querendo comprar uma palma de banana. Ela não estava querendo comprar nem 1 quilo de carne. Lá no meu município, outro dia o açougueiro me falou, lá em Envira, que a pessoa chegou e disse: você pode me vender 100 gramas de carne, que é o que eu tenho como pagar. E essas pessoas que nos representam, elas estão no outro mundo, noutra esfera. Vêm e pousam aqui de 8 em 8 anos, para pedir votos, montar grandes equipes, coagir prefeitos e usar a máquina que eles usufruem o tempo todo para ganhar votos. Candidato, é isso. Candidato, me diga uma coisa. Pois não. Vários políticos que passaram aqui recentemente, nenhum falou bem do interior do estado do Amazonas. Quando eu abordo essa questão, é uma lástima, retrocesso, o desenvolvimento não chega, falta internet, falta isso, falta aquilo. E agora você cita a questão da carne, R$50 o quilo, e vai ver, não é a carne de primeira, né? É a carne que é vendida lá. Me diga aqui uma coisa. Qual é a fórmula? De que maneira você, como senador, eleito pelo povo do estado do Amazonas, você acaba de afirmar que o interior do estado do Amazonas está sim abandonado, não tem desenvolvimento, tudo é caro. Me diga uma coisa, o que o senador pode fazer? Sim. E que ainda não foi feito, e que os outros senadores que foram lá, ficaram 8 anos, não fizeram, porque eu tô usando como exemplo o estado do interior, né, crônico de pobreza, de falta de desenvolvimento. E o que um senador pode fazer? Qual é o instrumento? Qual é realmente a atitude que deve ser tomada por um senador para que o interior do estado do Amazonas finalmente mude? E eles que estão vivendo agora no interior decidam que, através do Luiz Castro, eu acredito que realmente, se ele cumprir com o que ele vai falar agora, a gente tem uma chance, uma possibilidade de melhorar de vida, de ter uma qualidade de vida, que é tudo que eles querem e merecem. Perfeito, Humberto. Eu fui prefeito do interior, eu fiz como prefeito. Eu desenvolvi um programa de produção primária em que todos os agricultores de Envira tinham direito à venda da sua produção, um preço mínimo, ninguém voltava para a comunidade sem garantir este valor que o preço dos seus produtos valia. Eu coloquei a primeira creche em funcionamento na região do Juruá. Eu implementei o programa da regionalização da alimentação escolar, o primeiro prefeito a fazer isso.
Eu sou pioneiro em muitas áreas como prefeito, criamos um conselho comunitário e eu ouvi a população, ouvi os seus anseios e junto com a população discuti as prioridades para o uso do dinheiro público. O Luiz Castro, senador, começa por aí, com um mandato que vai ser efetivamente participativo com a sociedade. Ao invés de fazer como os atuais senadores, que completam 8 anos, ou que foi reeleito na última eleição, que só discute emendas parlamentares com grandes empresários e com os prefeitos, as nossas emendas parlamentares serão discutidas com a sociedade. Nós vamos fazer como Barack Obama. Os moradores do município, é isso? Exatamente. Eu vou fazer como... Eu sou fã do Barack Obama. Eu conheço a história de vida dele. E o Obama, quando foi senador por Illinois, fazia uma coisa muito interessante que não é complicada de fazer. Ele ia para o maior auditório daquela cidade e a sociedade civil, representada pelos diversos segmentos, cada representante tinha direito a uma fala de 3 a 5 minutos dizendo o que ele queria do senador Obama. Eu vou seguir esse exemplo do Obama e vai ser o primeiro senador da região norte a fazer isso. Vou mostrar que é possível fazer um mandato diferente do que tem sido feito. Mas não é só possível, é necessário. Ontem, por exemplo, numa reunião no município de Benjamin Constant, eu fiquei sabendo que a região do Alto Solimões não tem um aparelho de ressonância magnética. Um simples aparelho de ressonância magnética, que é essencial para muitas pessoas terem a possibilidade de resolver os seus problemas sem sair da região, sem ter o custo de vir para Manaus. Nessa região tem alguma UTI? Tem uma UTI, que não é uma UTI, porque ela não tem um aparelho de hemodiálise. Não se considera UTI sem aparelho de hemodiálise. É uma falsa UTI, uma pseudo-UTI. Então, nós vamos ouvir a sociedade, aqui em Manaus também, para definir junto com a população as prioridades de investimento social e de investimento econômico, com as entidades de classe, um diálogo permanente. Envolvendo todos os setores, exatamente, todas as áreas necessitadas. Área da cultura, área do esporte, todas as áreas sociais, as áreas econômicas, os segmentos da sociedade, juventude, mulheres, as pessoas com deficiência. Eu já fiz muito isso como deputado, eu não tenho dificuldade alguma de fazer isso. Não houve um deputado estadual na história do parlamento que tenha promovido tantas audiências públicas, reuniões e oitivas com os segmentos da sociedade quanto eu, né? Posso até dizer que o Zé Ricardo e eu concorremos nisso, mas eu acho que em alguns segmentos eu fui além, né, do que ele foi. A gente tem, portanto, ouvir a sociedade. Segunda coisa, um senador tem que se relacionar com todas as entidades estaduais, nacionais, internacionais, governamentais, não governamentais, que possam ser instrumentos de atração de investimentos. Então, uma das primeiras tarefas é procurar os embaixadores de todos os países importantes da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, China, Coreia e Japão, para definir uma parceria de atratividade de investimentos. O Fundo Amazônia, KfK, que é o Banco de Investimento do governo alemão. A gente precisa projetar, sair dessa timidez, ir lá com os gringos e dizer: vocês querem que a gente preserve a nossa biodiversidade? Nós também queremos, mas nós estamos preocupados com as pessoas que moram dentro da floresta. Eu vim de Carauari há mais ou menos uns 2 meses e vi lá um grande empreendimento da Ascop, que é uma entidade de agricultores ribeirinhos. Como eles conseguiram aquele investimento? Com recursos do Fundação Banco do Brasil, Fundo Amazônia, recursos de organizações norte-americanas, e lá eles estão com o entreposto frigorífico do pescado e estão concluindo da produção de açaí. Eu quero atrair esses investimentos para colocarmos, por exemplo, a industrialização do pescado lá no Alto Solimões. Aqueles 2 que foram assassinados, o Dom e o Bruno, o jornalista e o indigenista, numa região em que pescadores vendem por um preço irrisório o peixe contrabandeado para a Colômbia, que industrializa esse peixe e revende para os Estados Unidos. Por que nós não conseguimos fazer isso no Brasil, para que aqui os brasileiros tenham a renda? Isso não vale só para o Alto Solimões. Nós temos um potencial imenso em Tefé, no Juruá, no próprio Purus. Um pouco em Manacapuru está sendo feito e um pouco em Parintins, mas temos que ganhar escala. Nós temos as cadeias da bioeconomia. Nós temos que ser capazes de sermos representantes do nosso Estado na atratividade de indústrias para a Zona Franca. O Amazonas não tem uma única indústria de cosméticos. Se utilizam muitas matérias-primas daqui, mas as indústrias são fora. O estado que mais exporta óleo industrializado de copaíba e de andiroba é o estado de São Paulo, que não produz 1 litro.
Então, Luiz Castro vai mexer com todas essas questões. Eu vou trazer a questão das tarifas de energia elétrica. Por que o manauara ou o amazonense paga uma energia elétrica mais cara que o paulista? E por que quando falta luz, falta água nos reservatórios de água das hidrelétricas e colocam bandeira vermelha em São Paulo, o Amazonas tem que pagar uma bandeira vermelha, uma bandeira tarifária, quando aqui a nossa floresta em pé contribui com mais de 50% das chuvas que caem no resto do Brasil? Qual o senador que tem levantado essas questões? Nenhum. A gente tem que mostrar para o Brasil que a Amazônia é solução, não é problema. E nós temos que unir as bancadas da Amazônia. Eu sonho de ver Amazonas e Pará trabalhando juntos em muitas causas comuns. Eu vou dar uma explicação bem exemplificativa. O Pará é muito prejudicado, o estado do Pará, por conta da Lei Candir, porque não pode arrecadar 1 centavo de ICMS sobre as exportações de ferro, de commodities, produtos agrícolas, de minérios, e ele não recebe uma compensação nem de 20% da sua perda tributária. Isso representa menos dinheiro para a saúde, para a educação do estado do Pará, que vende matéria-prima bruta para os outros industrializarem. Vamos nos juntar, os nossos irmãos senadores do Pará, deputados federais do Pará, e ajudar a mudar essa lei que prejudica. Vamos chamar nossos irmãos do Acre, de Rondônia, do Amapá, vamos ajudar o Pará a ser melhor tratado nisso aí. E o que nós vamos ganhar de volta? Nós vamos ganhar de volta os paraenses ajudando a defender a nossa Zona Franca. Vamos deixar essa coisa de estar de costa. Pará não é nosso concorrente, Pará é nosso irmão, o Acre é nosso irmão. Vamos pensar grande, vamos ter uma visão de criar uma frente parlamentar amazônica no Senado que tenha força. Imagine esses estados da região norte, todos defendendo questões de interesse comum. Por exemplo, serviços ambientais, que talvez seja difícil para algumas pessoas entenderem, mas eu tenho o dever de falar. Há uma lei federal de serviços ambientais dizendo que todos aqueles que protegem a biodiversidade, a floresta, as águas, a natureza, têm direito a uma remuneração por esta preservação. Mas isso não acontece na prática. Vamos trabalhar para que isso se efetive, para que se crie um Fundo Nacional de Serviços Ambientais e esse recurso volte para o Amazonas, volte para o Pará, volte para a região amazônica e se transforme em investimentos de desenvolvimento econômico sustentável, em produção sustentável. A gente tem muita coisa a ser feita. O nosso Centro de Biotecnologia está aqui, né? Há pessoas lá trabalhando com boa vontade, mas nós podemos impulsionar muito mais. Nós temos os fitofármacos, nós temos pequenas indústrias de fitofármacos que poderiam e deveriam ter financiamentos subvencionados. Nós temos a necessidade de harmonizar a produção agrícola com a proteção ambiental. É possível hoje desenvolver pecuária sem precisar fazer novos desmatamentos, mas é preciso transferir tecnologia, um crédito de longo prazo para converter os pecuaristas para uma produção sustentável, que tem inclusive maior lucro, com melhoria de genética, melhoria de pastagem, com toda a gestão da propriedade, mas eu preciso da oportunidade para levar essas questões e muitas outras para o Senado. E, Humberto, só para dizer, senador não trabalha só na hora do discurso. Senador tem que visitar ministério, falar com o secretário executivo, não é só com o ministro. Senador tem que fazer o trabalho que não aparece, mas dá resultado. Isso é feito pelo seu conhecimento? Isso é feito? Não, porque os ex-governadores são senadores, eles são muito importantes, eles são estrelas, né? Como é que eles vão se dedicar a esse trabalho comezinho de tecnicamente, politicamente e buscar essas soluções? Um discurso no Senado da República é muito fácil de fazer. Eu vou fazer os meus discursos, com certeza, até para que a população saiba como eu me posiciono em defesa dela. Não é que não seja importante, mas não é suficiente. Você precisa saber ir à origem dos problemas. Por exemplo, a BR-319. O grande impasse é ambiental, de um lado, e financeiro, de outro. Quem é dos atuais senadores que consegue dialogar com o Ministério Público Federal, que tem sido, vamos dizer, o órgão que lidera a cobrança para a conservação ambiental, para que não haja conservação ambiental? Por que eu vou ter medo do Ministério Público Federal? Eu já vi no Pará uma área que foi interditada, embargada de pecuária, ser recuperada para uma pecuária sustentável, que é hoje reconhecida em nível internacional, exporta gado verde para a Europa, com o entendimento entre os pecuaristas e o Ministério Público Federal e o IBAMA. Por que eu não vou trabalhar nessa direção? Existem lições a serem aprendidas por aí, Sim, né? Nós temos que perceber que muitas coisas são feitas em outros lugares e a gente tem que adaptar para o nosso estado. Castro, você tirou pelo menos 3 perguntas aqui. Você começou a falar, foi falando, e me tirou umas 3 perguntas. Desculpa, Humberto. Não. Eu gostei. Eu estava aqui me preparando para te perguntar sobre a ex-estrada, né?
Nós somos o único país do mundo que tem uma ex-estrada, a BR-319, e você se colocou. Mas ó, veio um empresário aqui, aí eu estou tentando lembrar o nome dele, eu vou já lembrar. Ele veio aqui e disse: Humberto, eu estou reunindo empresários locais para visitar a Guiana Inglesa, para visitar países aqui do Caribe, aí dar uma volta em Caelha, porque nós temos essas motos todas, essa produção invejável no Distrito Industrial e que não tem nenhum relacionamento industrial, comercial com esse povo. E eu estou levando empresários aqui de Manaus para fazer essa viagem e, efetivamente, ele já está realizando, já foi, etc, etc. Sobre, justamente, o Distrito Industrial. O que o senador pode fazer para ligar essa atividade fantástica do projeto Zona Franca de Manaus, não só a ser conhecida por vários países e locais aqui no Caribe, mas também para dar a esse empreendimento uma conotação turística, para que turistas venham para Manaus e visitem a pujança de que uma moto é feita a cada 20 segundos e a pessoa contar os segundos e ver que é um fato. O que isso pode ser feito? Bom, em primeiro lugar, é preciso ter uma relação estreita com as entidades empresariais, ter um excelente assessoramento econômico na minha equipe, na minha futura equipe do Senado da República e definir as metas da atuação do senador em relação à ampliação da capacidade produtiva do nosso polo industrial. Esta possibilidade de conectar o nosso estado com a Guiana e principalmente com a Guiana Francesa e o Suriname, ela é importantíssima. Hoje você pode sair daqui até Letem e você pode ir até a Guiana. Isso é uma coisa importante, é um dos canais. Então, cabe ao senador dialogar com os embaixadores dos países, dialogar com as entidades de financiamento desses países, trabalhar a articulação de atração de investimentos de infraestrutura para viabilizar isso na prática. Como temos também aquele sonho, que eu acho que não é impossível, da nossa relação logística com o Equador, para que haja inclusive uma possibilidade de acesso ao Pacífico que viabilize a venda de produtos nossos. Mas, além disso, nós precisamos também atrair investimentos de empresas nacionais e internacionais para os processos de bioeconomia, porque a Amazônia hoje é uma marca maravilhosa. Sim. Uma indústria de perfumes instalada aqui em Manaus com a marca Amazônia, ela pode vender para o Brasil e para o mundo e faturar alto. Nós temos uma possibilidade de inserção no mercado única, que não tínhamos há 20 anos atrás. Hoje está maduro, hoje está pronto. Há um pequeno industrial em Barcelos, que engarrafa a água da floresta e vende um valor muito grande para a França, para a Europa. Nós temos exemplos exitosos, para não dizer que o interior só tem coisa ruim. Nós temos, por exemplo, uma cooperativa, eu sou defensor do cooperativismo, lá de Urucará, a Agrofrute, que ela vende guaraná certificado para a Europa. Ela passa uma parte da produção dela para a Ambev, para a Coca-Cola e outra parte plantam guaraná todo da agricultura familiar, produzido no município de Urucará, uma cooperativa muito organizada. E todos os anos o presidente da cooperativa vai a Paris para negociar o guaraná que foi embarcado para a França e de lá é distribuído para outros países. Todos melhoraram a sua renda, há muitas possibilidades. Nós estamos consumindo na minha casa o café agroecológico de Apuí, que é um trabalho feito em parceria com o IDESAN. Nós podemos e devemos incentivar a pecuária leiteira com qualidade. Nós precisamos atrair recursos de investimento para transformar a pecuária leiteira num polo de laticínios, tanto na região de Altazes, como também já está acontecendo na região de Apuí e da Vila do Matupi e Humaitá. São indústrias, são agroindústrias. E precisamos aproveitar o que os paraenses já estão aproveitando, que é o nosso imenso potencial no açaí. O açaí está pronto. Em relação a pronto para se tornar um produto de grande exportação do Amazonas, como já é do Pará. Em relação ao turismo, nós temos as diversas subcadeias do turismo, né? O turismo científico, o turismo de pesca, o turismo de eventos, nós temos o turismo tradicional, né, de visitação cultural,
E a gente precisa... O turismo de cruzeiros. Esse de cruzeiros que atrai muitos estrangeiros. Sim. E o turismo de pesca já é uma realidade muito forte Sim. em alguns municípios. Santa Isabel é a maior fonte de renda, além da prefeitura, é o turismo de pesca. Então, o que o senador tem que fazer? Promover as discussões setoriais e, junto com os atores econômicos e sociais, definir quais são as metas e o que cabe a mim como senador, o que cabe a você como empresário, o que cabe a você como prefeito, o que cabe a você como governador do estado fazer para que essas cadeias melhorem. O turismo de eventos, por exemplo, em Manaus, começou a prosperar e depois da pandemia teve um retrocesso muito grande, mas ele gerava muita ocupação nos nossos hotéis. Nós precisamos também não esquecer do turismo de base comunitária. Na RDS do Rio Negro, nós temos diversas pousadas com muita qualidade, simplicidade, mas com conforto. E quem tem vindo para cá? Gente do Sul Sim. e gente da Europa. E tem desenvolvido a atividade econômica mais importante dessa reserva de desenvolvimento sustentável aqui próximo de Manaus. E a gente nem tem essa divulgação aqui na nossa capital. Então nós temos aquele grande hotel caríssimo, para aquele estrangeiro que tem muito dinheiro, mas nós temos as pousadas com um valor muito mais Sim, acessível. Da mesma bandeira. Exato. Então, tudo isso, o que o senador tem que fazer? Primeiro, lá ele tem que participar da Comissão de Indústria e Comércio e Turismo, e tem que trazer essa discussão do Congresso para cá, para o nosso potencial. E aí, vamos fazer isso junto com nossos irmãos do Pará, nossos irmãos de Roraima, vamos fortalecer, vamos deixar de ser pequenininhos, achar que vamos fazer sozinhos. Eu acho que existe uma situação aqui que condicionou a nossa elite, com as exceções de praxe, econômica e política, a depender só da Zona Franca, como se fosse uma vaquinha, e você vai sugando a tetinha da vaquinha. Só que as tetinhas da vaquinha já não estão sendo suficientes. Houve um condicionamento de acomodação. Esse condicionamento de acomodação tem que acabar nos políticos e também nos representantes econômicos. E eu já percebo empresários mais jovens, executivos mais jovens, que estão aí trabalhando. O Denis Mineve eu cito como exemplo, com uma outra mentalidade, né? Que não ficam dependendo só do modelo tradicional da Zona Franca. Nós vamos ter que defender o modelo tradicional, com certeza, com unhas e dentes, mas nós precisamos agregar mais 100 mil empregos diretos no nosso polo industrial, cerca de 180 mil indiretos na nossa atividade de serviço, mas nós temos só nos dados do Cine mais de 250 mil pessoas desempregadas e o Amazonas é o estado com o maior nível de atividade informal do norte do Brasil. Então é muita coisa para fazer, é muito trabalho. Eu estou com vontade de trabalhar. Eu peço a tua oportunidade. Bota coisa porque eu quero trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Ótimo, Luiz. Muito obrigado por ter vindo aqui. Que legal te ouvir. Foi uma boa conversa. Não foi entrevista, eu fiquei quieto aqui só te ouvindo, adorando o que você falou, cada palavra, cada coisa que você falou. Eu espero, francamente, que você, como eu disse no início dessa nossa conversa, tenha conseguido, que eu não duvido, encantar muita gente e que veio a votar em você no dia 2 de outubro com consciência, com seriedade e com aquele pensamento na cabeça. Né? São 8 anos aí que ou a gente coloca um cara lá para fazer e realmente mudar o que precisa ser mudado, ou então a gente vai continuar engolindo sapo cururu mais 8 anos para depois começar tudo de novo. Essa câmera é sua para você se dirigir diretamente a todas as pessoas que nos estão dando o privilégio da companhia nesse momento, através do Portal da Holanda. Roberto, muito obrigado e eu quero me dirigir a cada um de vocês que me acompanha. Eu tenho sido alvo de ataques vis, ataques infames, porque eu sou de fato alguém que é independente, que pode de fato representar o povo, ter uma aliança com o povo. Isso também é emblemático na campanha da Carol. Nós somos 2 políticos independentes e que temos a liberdade de... Carol Braz, para o governo, de fazer a diferença. Nós estamos apoiando Ciro Gomes como candidato a presidente. Entendemos que o PDT apresenta o melhor projeto para o país, mas nós não estamos aqui querendo impor nada a ninguém. O voto é livre, é discricionário, cada um dos eleitores, dos cidadãos, pode escolher em quem vai votar para qualquer cargo. Eu quero, com muita clareza, dizer que eu não tenho medo desses poderosos que vão
me atacando, que vão me ameaçando, que vão me xingando, porque eles sim têm que temer. Mostrem o seu patrimônio, mostrem o que suas esposas, seus filhos têm junto com vocês, mostrem as suas empresas, mostrem os seus negócios. Provem para o povo do Amazonas que vocês são honestos. Eu tenho a comprovação da minha honestidade com todos os contratos em todas as instituições em que trabalhei sendo aprovados pelo Tribunal de Contas. Eu tenho a altivez de representar as pessoas mais humildes, mas também a nossa classe média, a área de ciência e tecnologia, de educação e também a área de saúde. E eu quero pedir para você, que foi um dos meus 581.500 eleitores na eleição passada, como o Humberto falou, quase chegamos lá. É verdade. Que você multiplique esses votos, que não deixe o poder econômico, os grandes esquemas vencer a tua consciência. Eu não tenho dinheiro para ter grandes equipes, eu não tenho dinheiro para ter grandes programas, mas eu tenho a fé, a força, a determinação, eu tenho a coragem e tenho a humildade de dizer que a eleição do Luiz Castro não é minha, é nossa. E por isso eu peço o teu voto. Desta vez, o povo no Senado, com Luiz Castro, senador, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está aqui. E, gente, amanhã a gente continua, né, com essa jornada recebendo os políticos do Amazonas. Amanhã o Jorge Lins veio aqui e conversar com a gente sobre as suas propostas e o que ele pretende, se eleito, fazer para melhorar a vida da gente. Tá bom? Construir o Amazonas melhor para todos nós. Vote com consciência. E idosos com mais de 70 anos, vamos lá, tá? Agora a minha campanha é essa. A do Luiz Castro é para o Senado, ele quer ser senador. E eu quero que você vá comigo no dia 2 de outubro votar. Você que tem mais de 70 anos. Você não precisa mais votar, ok? Você tá, agora não é mais obrigatório para você, nem para mim. Mas vamos lá, vamos ajudar a mudar tudo para melhor, como eles estão propondo. Até amanhã.